Olá, bom dia, tudo bem? Espero que seja tudo correto, tudo ok com vocês. Mais uma vez aqui, como a gente faz muitas aulas, né? Acabou errando a data. Então, 24, né? De julho, sexta-feira, tá bom? Vamos lá então? Hoje nós falaremos da matemática de figuras planas, mas as figuras planas especiais, que são os quadriláteros. São figuras geométricas que têm 4 lados e 4 pontas, 4 vértices, ok? Inicialmente, peço que vocês assistam ao vídeo quadriláteros nesse link aqui para facilitar a compreensão, ok? Número 1. De acordo com o formato, os quadriláteros recebem nomes diferentes. Veja: quadrado, retângulo, trapézio e losango. Vejam que todos eles, ó, lado A, lado B, lado C, lado D. Lado A, lado B, lado C, lado D. Lado A, B, C, D. Lado A, B, C e D. E 4 pontas, ó, essas letras maiúsculas estão indicando as pontinhas. B, C e D. A, B, C e D. A, B, C e D, ponta A, B, C e D. São os vértices, ok? Então, olha só. Falei de 4 lados, falei de 4 vértices em todos eles, ok? Só que, o que acontece? Nós vemos ali que o quadrado, ele tem todos os lados de mesma medida. O retângulo tem os lados opostos de mesma medida, tá? Para ser um trapézio, tem que ter pelo menos um par de lados paralelos, né? Ficam assim, ó, na mesma distância, esse com esse, ok? E o losango, que a gente consegue perceber que ele parece um quadrado, mas ele se comporta de outra forma, né? Ele está invertido. Vamos lá. Ao escolher lajotas para o piso de sua varanda, Dona Lúcia falou ao vendedor que precisava de lajotas que tivessem os 4 lados com a mesma medida. Quem é que tem os 4 lados de mesma medida? O losango, o retângulo, o quadrado ou o trapézio? Tá? Pode marcar um X. Que lajotas o vendedor deve mostrar a Dona Lúcia? O losango e o quadrado? Quadrado ou retângulo? Quadrado ou trapézio? Losango ou trapézio? Então, veja bem. Lembra que eu falei para vocês do quadrado, os 4 lados iguais, e o losango, que se parece muito? Só que, olha só, o quadrado está assim e o losango assim, né? Então, o que muda é o formato, é o jeitinho dele, mas os 4 lados têm a mesma medida. Paula usou linhas retas fechadas para fazer este desenho, né? Parece um patinho, não é isso? Quantas figuras de 4 lados foram desenhadas? Quantos quadriláteros? Ok? 1. Na verdade, não seria 1, né? Seria o 4. Quais formas geométricas planas encontramos na bandeira do Brasil, nosso país, e em Minas Gerais, nosso estado? Escreva. Então, na bandeira do Brasil, ó, esse primeiro grandão, né? Nosso retângulo, o nosso losango e o nosso círculo, né? Podemos até falar do decágono, né? Das estrelinhas ali, tá? Mas principalmente dessas 3 que a tia Lúcia citou. Aqui nós temos o retângulo e o triângulo, ok? 5. João fabrica bolas de futebol, como mostra a figura a seguir. Olha que legal. Que figuras geométricas João utiliza para confeccioná-las? Então, ó, se você pegar esse azulão aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Hexágono. Lembra? Hexágono. E aqui, ó, um azulzinho mais claro, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados, pentágono. Agora, você vai olhar onde as duas estão ali. É quadrado e retângulo. Se for isso, você marca o X aqui. Losango e trapézio. Pentágono e hexágono. Heptágono e quadrado. Então, você vai olhar aqui. Esqueceu? Busca na aula de ontem, que nós temos lá um quadrinho, né? Falando, esqueceu? Volta lá em polígonos, que a gente tem também um quadrinho falando do número de lados, ok? Marcelo obteve 2 triângulos equiláteros.
equiláteros que têm todos os lados de mesma medida, tá bom? Ela pretende juntar as duas partes como na figura, ó. Esse triângulo com esse triângulo. Se juntar esse com esse, que figura geométrica ela vai obter? Tá, ó. Conseguiu perceber? Olha lá como que a tia Lúcia está fazendo, ó. Certo? Vai ser o losango, um triângulo, um pentágono ou um quadrado. Certo? Vamos lá. 7. A face superior das peças de um jogo de dominó tem formato de um quadrilátero. Observe. Então, ó, face superior. Na verdade, é isso aqui, ó. O contorno aqui, ó. Qual é? Um losango, um trapézio, um retângulo ou um quadrado. E o 8, né? João pretende construir um aquário com as características ilustradas a seguir, utilizando placas de vidro e deixando a parte superior aberta aqui. Quantas placas de vidro, em que formato ele irá utilizar? Então, olha só, se a gente abrisse, olha só, essa parte, essa parte, essa parte e a parte de trás, eu já tenho quantas? 4. 4 o quê? Né? Quadrados, trapézios, triângulos, taranã, tararã. E aqui embaixo, o que é isso aqui? Ok? No nosso português, né? Aqui já tá direitinho, olha lá. No nosso português, nós temos, né, uma receita. Então, diz aqui, hoje tem receita para o fim de semana. Uhul! Né? O que é receita? É um texto instrucional, né? Dá uma instrução, nos ensina a fazer alguma coisa. O texto abaixo nos ensina a fazer um bolo. Perceba que na receita há duas partes importantes. A parte dos ingredientes, que é o material que eu vou precisar, e a segunda parte é o modo de fazer, tá? Então, eu tenho os ingredientes para a massa e o modo de fazer a massa. Os ingredientes para a cobertura e o modo de fazer a cobertura, certo? O modo de fazer explica como fazer a receita, o que devo misturar e em qual sequência devo misturar. Então, vamos lá. O bolo de ameixa com chocolate para o lanche. Pensou? Os ingredientes para a massa. 3 ameixas, 3 ovos, 1 xícara de chá de óleo de soja, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar e 1 colher de sopa de fermento. Ok? Como é que eu faço a massa? Enxague e pique as ameixas, deixando-as reservadas. Então, a gente vai enxaguar, né, molhar e picar as ameixas, deixando do ladinho. Coloque os ingredientes no liquidificador. Então, os outros ingredientes direitinho. Acrescente aos poucos a farinha de trigo e deixe bater por 5 minutos. Né? Então, os outros ingredientes eu posso colocar lá no liquidificador e colocar devagarinho a farinha de trigo, deixando bater por 5 minutos. Despeje a massa numa forma untada, isso é, com margarina ou óleo, para a massa não grudar. Leve para assar em fogo baixo para não murchar. Depois de assado, deixe esfriar e cubra com a cobertura, colocando as ameixas picadas. Então, fizemos o bolo, a massa do bolo. Agora a cobertura, vamos lá. 1 colher de margarina, meia xícara de leite, 5 colheres de chocolate em pó, 4 colheres de açúcar e 1 colher de xarope de baunilha. Ok? Então, o que eu vou fazer? Já tenho tudo isso ali? Então, agora vamos lá. Misture todos os ingredientes da cobertura em um tacho, em uma panela. Leve ao fogo e deixe ferver até engrossar. Se quiser, recheie com doce de leite. Gente, deve ficar um espetáculo. Quem fizer, me avisa, me conta, hein? Manda foto. Então, vamos lá. Esse texto é um bilhete, um anúncio, uma lista ou uma receita. Já falamos sobre isso. De acordo com esse texto, não é obrigatório, não tem necessidade colocar açúcar. Será que está falando que não precisa de açúcar? Não é necessário colocar fermento. Será que falou ali que não precisa de fermento? Colocar chocolate, não precisa do chocolate? Ou colocar o recheio, não precisa, só se quiser. De acordo com esse texto, a primeira coisa a ser feita na receita é bater os ingredientes no liquidificador.
É isso primeiro, né? Enxaguar, picar e reservar as ameixas. Dá uma olhada lá no modo de fazer, né? A cobertura tem que ser a primeira coisa. Ou acrescentar a farinha de trigo. É a primeira coisa que a gente faz. Acrescenta onde a farinha de trigo se ela for a primeira, né? De acordo com esse texto, todos os ingredientes são batidos no liquidificador. Exceto, quer dizer, o que não é batido? O açúcar? O fermento? A farinha de trigo ou as ameixas? Qual é o único alimento ali, ingrediente que não vai ser batido? Ok? Tem dúvida? Volta lá. Copie do texto as palavras escritas com X, como ameixas. Né? Tem mais? Procura lá. Com CH, chocolate. Tem mais? Procura lá. Separe e classifique as palavras que você encontrou no texto na tabela abaixo. Então, ó, ameixas, separando. Ameixas, 3 sílabas, trissílaba. Chocolate, chocolate, 4 sílabas, polissílaba. As outras palavras que você achar com X, você vai colocar aqui, vai separar e classificar. E é com CH da mesma forma, ok? Depois, recorte e cole palavras com X e CH no seu caderno. Combinado? Então, vamos lá. Tomara que vocês tenham gostado, façam a receita, se tiver possibilidades, né? Se tiver dúvidas, me mande. Estudem bastante, caprichem nas atividades, tá certo? E um ótimo final de semana para vocês. Super beijo!